a nossa equipe recebendo o Ronaldo Granata, que é o segundo vice-presidente de futebol do clube. Houve uma polêmica muito grande, porque pela manhã ele esteve até, nós registramos isso, concedendo uma entrevista ao jornalista Everton Guimarães, lá na 98 FM, e ele prometeu nesta entrevista novidades para amanhã em termos aí de parte dos conselheiros. Até a gente ouviu neste papo inicial, nesta entrevista, nas colocações do Ronaldo Granata, que será naturalmente, poderá ser confirmada por ele de viva voz, agora nos estúdios da Super, repito, e aqui no Super FC, segunda edição. Ele falou até da questão do presidente, falou pedindo o afastamento da atual diretoria e vai por aí. Ronaldo Granata, aqui da Toca da Raposa, recebo o meu boa tarde. Obrigado por estar presente aí em nossos estúdios, e o microfone da Super é todo seu para as suas considerações iniciais. E prevalece então o que você disse em outro prefixo, de que posições estão sendo tomadas e que parte do conselho, ou grande parte, está mobilizada pelas providências em razão deste momento turbulento, político e administrativo que vive o Cruzeiro. Boa tarde, Ronaldo Granata. Boa tarde, Arthur, e boa tarde a todos os ouvintes aí da Super. Muito bom estar aqui e aproveitar essa abertura aí para esclarecer aí o que não foi entendido. Exatamente. Na posição que você passou, que muitas coisas ainda estão por acontecer e serem reveladas, que viriam mais coisas por aí. Quando você diz e coloca esta situação, de que forma o torcedor e o ouvinte da Super pode compreender melhor, Ronaldo? É no sentido que a partir de agora, o Conselho do Cruzeiro tem que ser mais atuante, mais independente e soberano. Tem que buscar aí o afastamento de quem está envolvido nas denúncias e, junto com a torcida aí, a gente poder estancar a crise e poder colocar o clube nos trilhos e nas páginas do esporte aí, que é onde o Cruzeiro nunca deveria ter saído. O Ronaldo, alguma medida vai ser tomada imediatamente? A gente sabe da reunião que foi marcada para agosto, o pedido de antecipação pelo presidente Wagner Pires, existe esse imbróglio, né? Alguma medida vocês pensam em tomar? Existe um grupo de conselheiros que pede, inclusive, que a situação seja passada limpa, inclusive judicialmente. Tem alguma medida fora essas que vocês pretendem tomar com mais urgência? Sim, tem, e vão ser tomadas, porque a gente entende que agosto é um prazo muito longo. Uhum. A nossa instituição não pode ficar sangrando até agosto. Isso é para já? Vocês pedem o que, por exemplo, nesse momento? Nós estamos pedindo o afastamento dos envolvidos para que eles sejam apurados, para eles possam se defender e ir longe do Cruzeiro, para não arranhar mais a imagem do clube. Ô Granata, você chegou a usar um termo na entrevista mais cedo e que está naturalmente circulando aí nas redes sociais, em vários grupos, de que o presidente, para salvar o pescoço dele, você teria usado este termo, teria também que se afastar do clube, é isso? Você confirma? Eu não falei que o presidente tinha que se afastar, não, eu falei os envolvidos. Os envolvidos, não o presidente. Sim, para salvar o pescoço dele, que ele afastasse a atual diretoria. Essa foi a colocação correta. Isso, essa frase que eu falei, eu repito, para salvar o pescoço dele, ele tem que rolar algumas cabeças. Isso aí todo mundo sabe, não sou eu que tô falando, não, isso é público notório. Você tem vários fusíveis para queimar antes de chegar no motor, aí. É o seu pescoço que está na reta, você não vai afastar quem está sendo investigado? Isso é óbvio, é razão, é muito plausível. Agora, e Granata, como tem sido o ambiente na sede? Você tem convivido lá na sede, tem comparecido à sede, Ronaldo, e exercido naturalmente as suas funções para colaborar com esta recuperação do Cruzeiro política? Pois é, desde que tá acontecendo isso aí, eu voltei 2 semanas lá e não tem papel nenhum para vice-presidente, porque o papel que vice-presidente exercia em outras administrações, tem funcionário recebendo lá e recebendo quase 200 mil entre encargos e salário e multa rescisória. Dinheiro que podia estar sendo economizado pelo clube, que sabe que a situação financeira não é fácil,
E o vice-presidente, tem certeza, faz isso de graça, sem receber nada, como sempre fez pelo Cruzeiro há quase 100 anos. Esse racha, só aproveitando a sua participação aqui, vai lá. Queria que você comentasse também em relação à posição do Zezé Perrella também hoje dentro do conselho, porque muitas pessoas estão questionando também a situação dele, e eu já tinha ouvido falar alguma parte do conselho que realmente tinha essa possibilidade de oferecer ao Wagner essa condição do afastamento desses envolvidos nessa situação do Cruzeiro e a permanência dele. Só que existia uma parte dentro do conselho que não aceitava as imposições do Zezé Perrella em relação a esse momento do Cruzeiro. Como é que você avalia também a posição dele agora no clube e a questão do Wagner? Se realmente, com ele tirando esses elementos que estão corrompendo o Cruzeiro na avaliação de vocês, há também uma esperança para ele, para a permanência dele no clube? Eu não posso falar que elementos que estão corrompendo o Cruzeiro. Eu estou falando de elementos que estão sendo acusados e investigados. Isso aí tem que se defender. Eu torço para que provam que são inocentes e voltem. Que aí o estrago na nossa instituição ia ser muito menor. A ideia de vocês, Ronaldo, desculpa te cortar, não é assim pedir o afastamento sumário, mas que eles se afastem para que se defendam e o clube fique à parte dessa defesa deles, para que uma coisa não interfira na outra e acabe atingindo o clube em si. A ideia de vocês é essa, não é, por exemplo, um afastamento em definitivo, né, dessa chapa que foi eleita, mas sim que eles saiam do Cruzeiro nesse momento e que se defendam. Eu entendi isso. Agora, estatutariamente, isso é uma medida que demora muito, demanda uma burocracia muito grande. Como é que é estatutário? A gente sabe que o clube está submetido a esse estatuto. Essas proposições que vocês têm, essas possibilidades que vocês vislumbram, pelo estatuto, isso demora muito para que o torcedor entenda. Pode ser essa semana alguma decisão que vocês peçam e estatutariamente possa ser concedida? A sua colocação foi perfeita. O que a gente quer que esse pessoal se afaste pelo seguinte, para eles terem tranquilidade, para se defender, montar a defesa. E enquanto isso, se demorar 3, 4 meses aí essa defesa, esse julgamento, a instituição está preservada, que é o maior interesse nosso, preservar o Cruzeiro. E quanto aos trâmites do conselho aí, se tiver boa vontade, um consenso, uma boa conversa e pelo um bem maior, tem que ter uma celeridade muito grande, porque quanto mais rápido for apurado isso aí, melhor pro Cruzeiro. Enquanto eles estiverem fora, baseando na proposta de vocês, quem comandaria o Cruzeiro? A gente tem pessoas lá para repor e para comandar. Seriam novas eleições? Não, nós estamos falando da ordem hierárquica. Não, nós estamos falando da diretoria que foi nomeada, nós não estamos falando da diretoria eleita. Sim. E o presidente do conselho, nessa nota que ele soltou, deu a entender que ele queria derrubar a chapa, e ele depois se retratou, falou que não. Porque na chapa tem pessoas que não estão sendo investigadas. Entendo. É por isso que eu perguntei a respeito do Perrella mesmo, nessa situação toda, como é que vocês fazem a avaliação dele e da ingerência dele também nessa condução. Vocês acham que ele tá passando por cima, ou você, como você bem colocou aqui, a possibilidade hoje é de permitir que essas pessoas possam se defender e que o clube siga sem ter nenhum tipo de prejuízo maior nesse sentido? Com certeza, o clube tem que ser preservado a todo instante. Esse é o nosso objetivo, porque as pessoas podem errar, cometer um erro aqui, às vezes até na intenção de acertar, mas a instituição não pode ser penalizada por erros. Vou falar erros nossos, erros de quem está em questão. Agora, eu volto a frisar, ele tinha soltado uma nota que eu não achei que ela tinha sido muito clara, e ele se prontificou a responder que não estava pedindo em momento nenhum o afastamento da chapa, foi tudo esclarecido. Agora, sobre a eleição do Conselho Fiscal, isso também vai correr de forma paralela, caso vocês consigam também permitir que essas pessoas sejam afastadas, essa eleição vai continuar seguindo de forma normal, e como você tem visto a movimentação dentro do Cruzeiro para essa eleição do Conselho Fiscal que se aproxima agora e que também é muito importante para a continuidade e futuro do clube? A movimentação péssima, porque mais uma eleição, mais um desgaste, mais um clube dividido, e é o contrário que a gente quer.
E para a torcida entender o que é o Conselho Fiscal, é o nosso Tribunal de Contas. Ele fiscaliza onde que está sendo empregado o dinheiro, aonde que vai ter o investimento, o nosso planejamento. E esse Conselho Fiscal é importante porque ele fiscaliza e dá legitimidade para a administração. O que eu pedi ao presidente foi para não envolver em campanha e, inclusive, entregar o Conselho Fiscal para a oposição, para acalmar os ânimos dentro do Cruzeiro, porque a velha máxima, quem não deve não teme. Se o Conselho Fiscal me pede um documento, para que eu não vou entregar? Se está tudo certo, está tudo dentro da lei e está tudo dentro da normalidade do clube. Estamos conversando com o Ronaldo Granata, que é vice-presidente eleito do Cruzeiro, aqui conosco no Super FC segunda edição. O Arthur Moraes está na Toca da Raposa 2 e tem mais considerações, né, Arthur? Eu gostaria que o Ronaldo Granata falasse mais um pouco dele, porque o que a gente ouve de história é que ele vem de uma tradição familiar no clube, né? O Granata, seu pai, que você falasse um pouco aí da história de vocês, desta identificação com o Cruzeiro. Ô Arthur, você conhece a minha família aí, você sabe que a gente sempre tá lá para contribuir, nunca tivemos interesse aí em usar nada do Cruzeiro, em apropriar nada do Cruzeiro, e o Cruzeiro foi fundado por aqueles italianos que saíram da guerra lá, passando fome, passando necessidade, com muita dificuldade, chegaram aqui, e o Palestra Itália foi um jeito deles se unirem e manterem junto, um ajudando o outro, e ainda ter a coragem que eu te falo de lançar um time hoje que é um dos maiores do mundo. E dentre esses fundadores estava a nossa família, a família Costa, a família Granata, Lambertus, Furletti, os Brandi. Nossa, tem tantos italianos aqui que é até perigoso falar e esquecer alguém. Você tem um grau parentesco, né, com o Granata, né, com o Nicola Granata. Tiveram dois Nicolas Granatas, né? O Nicola Granata, meu avô da época do Palestra Itália, que foi tesoureiro, foi da época da fundação, e o Nicolinha Granata, que foi diretor do Felício, daquele time inesquecível que a gente teve. Agora, esse racha, ele começou a acontecer a partir de quando? Claro que tivemos as denúncias no programa Fantástico, mas internamente, quando é que a coisa começou a acontecer? Já nas eleições, ô Ronaldo? Arthur, o racha começou nas eleições. O Cruzeiro é um clube que não é acostumado a ter essas disputas, ainda mais acirrado, e do jeito que foi devido, eu não sei se é porque foi a primeira eleição com a internet, com o WhatsApp, foi um ataque, uma boataria, um fake news, foi um negócio sui generis. Inclusive, o Hércules Santos, tem muitas perguntas, o pessoal que está acompanhando a Super agora fica passando uma série de perguntas, a gente não tem o tempo hábil, mas tem uma pergunta aqui para matar a curiosidade de alguns, se o Granata tem conhecimento, se houve ou não aumento de cargos remunerados nas sedes do clube, né? Principalmente a sede campestre, ou não, Ronaldo? Se é do seu conhecimento? Não é do meu conhecimento, não. O que eu sei é através de imprensa, é através do que corre lá. Isso aí eu não tenho conhecimento, não posso falar e nem falaria. E para amanhã, então, o que esperar desta mobilização que você também colocou por parte aí de grande maioria do conselho? É mesmo de entrar com o pedido de afastamento da diretoria? De entrar com um pedido de afastamento para que eles se defendam e que o nosso clube volte à normalidade. É preferível, é preciso a gente parar de falar em eleição, parar de falar em briga, parar de falar do lado pessoal e começar a reconstruir a nossa imagem, a nossa entidade e fazer o Cruzeiro forte, muito forte, porque nós estamos falando, eu volto a frisar, um dos maiores times do mundo. Vamos dizer assim, grosso modo, o que vocês querem é separar o clube das pessoas, para que cada um siga nesse momento na sua independência e que não haja interferência? Excelente, mais uma vez foi perfeita a sua colocação. O objetivo é blindar o clube, a gente tem que blindar o clube. Por exemplo, se for para sacrificar alguém que está no foco aí, para que essa pessoa não arranhe a imagem do clube, a gente tem que afastar
para a pessoa poder se explicar, provar a inocência e voltar com mais moral para dentro do Cruzeiro. Agora, o clube não pode sangrar por causa de ataques que estão sendo feitos a pessoas. O clube tem que ser preservado a todo momento. Isso que o conselho tem que entender. O conselho tem que entender que a gente tem um dever. A gente não é conselheiro do clube por causa de glamour, que por causa de viagem, por causa de entrar em jogo. O conselheiro do Cruzeiro tem que ter mais obrigação com o conselho do que benesses. O Hércules, a gente deixa bem claro, assim como o Ronaldo Granata veio aos estúdios da Rádio Super Notícia, que o microfone da Super também, e a gente tem essa liberdade, em nome da nossa direção, né? Do Heron Guimarães, do Rogério Maurício, da coordenação por parte do Leandro Cabido, deixar também a Super Notícia e os seus microfones à disposição da diretoria do clube, para que ela possa também fazer, se for o caso, as suas ponderações, correto? Ah, claro, inclusive já estiveram aqui, né? O presidente Wagner Pires, o Itair Machado, né? Isso aí é uma coisa tradicional e corriqueira no mundo do jornalismo, né, Ronaldo? E é legal o seu posicionamento, porque o clube precisa de envolvimento, acima de tudo, e é assim que o clube sobrevive, né? E as ponderações, as posições, elas são pertinentes em qualquer situação, né? Ainda mais não é uma cidade, né? Um clube do tamanho do Cruzeiro não é uma cidade, é muito mais do que isso, né? Tudo que circula, que envolve o clube de futebol, especialmente as paixões, elas extrapolam fronteiras, de uma imensidão que a gente até perde às vezes a noção. Então, por isso que eu vejo a necessidade, acho importante essa participação de vocês, que são agentes cada vez mais próximos do clube. Agora, o estopim para que isso tudo acontecesse, vocês têm noção de como aconteceu, para de repente atacar o problema na raiz, Ronaldo? Não, esse aí eu não tenho, porque senão eu já tinha tentado atacar isso na raiz e cortar o mal pela raiz, e não tem. Agora só uma pergunta em relação, você disse um recado, né, mesmo aos conselheiros, para tirar a questão das benesses e trabalhar mais em favor do clube. Qual que é a mensagem que você manda para eles agora? Porque a gente conversa com alguns e eles citam realmente, até não querem falar muito, porque eles estão vendo que o ambiente, como você citou aqui, está muito ruim, muito turbulento, muito tumultuado, e até temem por ameaças desses ataques que vêm sendo feitos pela internet, até mesmo pelo celular, coisas desse tipo. Qual que é o recado que você manda para eles, para que eles também, que a torcida diz muitas vezes, falando que os conselheiros estão omissos, não estão querendo colocar muita cara, até aquele negócio do caldo também, que foi uma grande polêmica naquela situação. O que você tem a falar para eles, para que a gente não veja mais uma vez um conselho dividido e que a torcida não saia prejudicada por conta dos conselheiros que não querem também tomar essa posição de buscar um clube melhor, no caso? Coragem, conselheira. Agora o Cruzeiro tá precisando da gente e tem que ir pra cima, não tem outro caminho. Coragem. Granata, claro, a gente estuda futebol, a gente faz as análises aqui, mas a gente sabe também que a situação financeira do Cruzeiro é caótica, para não dizer outra coisa. E com essa reportagem do Fantástico, eu acreditei, e também acho que nós aqui da Super FM, a gente acreditou que demorou demais para ter um posicionamento tanto por parte do conselho quanto da diretoria, apesar de ter havido uma entrevista coletiva que, na minha opinião, nada foi dito ali na Toca da Raposa. Por que demorou tanto, sendo que tivemos esse período agora de intertemporada, estamos tendo agora esse período de intertemporada, julho é o mês que vai dizer, na minha opinião, que ele vai ao racha do Cruzeiro na temporada. Por que demorou tanto tempo para que houvesse realmente uma movimentação por parte tanto do conselho, também da diretoria e de outros membros do Cruzeiro, para que alguma coisa fosse feita para tentar segurar e blindar o Cruzeiro Esporte Clube? Foi a falta de comando, faltou um comandante ali chamar a responsabilidade para si e resolver. É o que eu tô cobrando. Desde que aconteceu isso, não tá tendo uma reestruturação do clube. Como é que nós vamos levantar a imagem do clube? Como é que nós vamos voltar a conversar com nossos investidores e pôr o Cruzeiro dentro da normalidade, que é o que a gente tem que ter, foco na gestão. E você acha que é possível separar a diretoria atual
tirá-la, entre aspas, para que eles possam se defender, como você está falando, do comando do clube, e o Cruzeiro ficar totalmente isento, porque o que a gente vê também é que o Cruzeiro, ele foi utilizado, e aí a gente tem que também avaliar se o Cruzeiro também foi beneficiado de alguma forma por essas ações. Você acha que é possível fazer essa separação? Tem que ser feita essa separação, porque o Cruzeiro não foi beneficiado em hora nenhuma, pelo contrário, foi o maior prejudicado. E a gente tem que esperar ser apurado isso aí, julgado, não tem condenação ainda. A gente está pedindo justamente isso, celeridade, agilidade aí nesse processo, porque quanto mais demorar, pior para o Cruzeiro. Agora, a documentação ela já foi entregue para a comissão de sindicância, já tem esse posicionamento por parte da diretoria, e por que o Wagner, por exemplo, vai marcar uma reunião agora para mostrar esses documentos, sendo que ele poderia ter entregado isso há muito tempo e evitado talvez um processo ainda maior, como você disse, de rapidez e fluidez nisso? É o que eu sempre defendo, esses documentos que vão ser entregues para o Conselho todo tinham que ter sido entregues para o Conselho Fiscal 1 ano e meio atrás. Então teve muito erros aí, eu falo que é erros pessoais, não é erro da entidade. O Cruzeiro não vai ser e não pode ser penalizado por causa disso. São 5h32. Alguma pergunta a mais pro Ronaldo Granata, nosso convidado aqui no estúdio, Arthur Moraes, vice-presidente eleito do Cruzeiro? Já a gente vai fechar aqui as notícias do Cruzeiro. Eu gosto mesmo de falar de futebol, do Cruzeiro em campo, resultados positivos, obter a sua classificação na Copa do Brasil, vem aí Libertadores, um mês super decisivo, e eu falo isso e sei que passando aqui o pensamento da Nação Azul, de toda a Nação Azul. Agora, o que eu observei aí, o Granata falou, do presidente Wagner Pires de Sá, da situação que ele vive, falou da diretoria, não citando nominalmente ninguém. Você gostaria de fazer alguma citação ou não, Ronaldo? Não, você sabe que isso não é bom, né, Arthur? Nós estamos aqui para discutir fatos, apresentar soluções para sair do imbróglio que está aí, pôr o clube dentro da normalidade. Não adianta ficar levando para o lado pessoal. A caça às bruxas não é da nossa parte. Isso aí tem que ser Polícia Civil, Ministério Público, Polícia Federal, quem tem competência para fazer, e vocês da imprensa para apresentar as denúncias aí e as defesas. Isso aí não compete a gente ficar atacando ninguém aqui, crucificando ninguém e pôr ninguém na forca, não. Mas você tem diálogo com a atual diretoria? Algum tipo de intercâmbio, de conversação, de diálogo ou não? Muito pouco, tratamento cordial e bom dia, boa tarde, tchau. Bom, da minha parte, eu libero aí o Ronaldo Granata, tô satisfeito assim em termo, lamentar toda esta situação, mas a gente sente que é a busca aí por soluções. Tá certo, ô Hércules Santos? Já eu fecho aqui o noticiário. Beleza. Pode se despedir do nosso convidado aí, agradecer ao Ronaldo Granata. Tranquilo, Ronaldo, pois não. Eu agradeço a você, Arthur, e a todos aqui pela recepção, e volto a falar o que eu sempre falo aí da importância do Alberto Medioli e do Vitório Medioli para o esporte, e principalmente pelo que o Cruzeiro agradece esses dois. Tanto augure aí Dom Alberto e Dom Vitório Medioli. Ronaldo Granata, vice-presidente eleito do Cruzeiro, conosco aqui no estúdio da Super, para falar sobre essa questão que envolve o clube, dentro e fora de campo, fora, principalmente, a situação em que o Cruzeiro está, e vamos ao longo dos programas tentando abastecer o ouvinte de notícia, sempre informando o nosso ouvinte. Obrigado, Granata, pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade em estar conosco aqui na Super.